Pessoal, no vídeo passado eu falei sobre os 7 livros que mais me impactaram em 2024. Basicamente eu falei dos melhores livros que eu li nesse ano. E nesse vídeo aqui eu quero falar dos 5 livros que eu estou mais ansioso para ler no ano de 2025. Pessoal, eu sou uma pessoa que é muito planejadora. Então geralmente eu começo um ano já tendo um pouco de noção dos livros que eu quero ler naquele ano. Claro que conforme vai passando o ano, né, eu vou tendo mais vontade de ler outros livros. Mas eu geralmente já tenho em mente quais são os principais livros que eu vou ler naquele ano. Então eu separei aqui 5 livros, né? Eu já comprei alguns, na verdade está faltando só um, mas vocês vão saber logo mais qual é. Mas eu já comprei esses livros porque eu já estou muito afim de ler eles há muito tempo. E eu já estava meio que enrolando para começar eles. E no próximo ano eu quero aqui já deixar afirmado nesse vídeo que eu vou ler esses livros. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Galera, é claro que vai ser um pouco difícil de eu fazer uma sinopse desses livros, porque afinal eu não li. Mas eu vou falar aqui um pouco baseado nas minhas pesquisas e também na minha conversa com o ChatGPT sobre um resumo breve desses livros e por que eu estou ansioso para ler eles. E o primeiro livro aqui que eu tenho já é O Retrato de Dorian Gray. E esse livro aqui, ele é um caso interessante porque, na verdade, eu sei desse livro há muito tempo já, e foi um dos livros que me criou vontade de entrar mais no mundo da literatura. Só que aí você deve estar se perguntando, né? Poxa, se você já conhece esse livro há muito tempo, por que você ainda não leu ele? Então, pessoal, é porque eu enrolei. É basicamente por isso. Porque eu ficava sempre naquela, esse vai ser o próximo que eu vou ler. Aí eu conhecia um livro novo, aí me indicavam aqui um livro novo. Aí depois eu dava uma olhada, aí não, vou ler esse aqui primeiro. Enfim, fiquei enrolando. E aí agora eu decidi que nesse ano, talvez seja até o próximo livro que eu vou ler, eu decidi que em 2025 eu vou ler esse livro logo, porque já faz muito tempo que eu conheço ele, e já faz muito tempo que me indicaram ele também. E basicamente, pelo que eu entendi na sinopse desse livro aqui, vai contar a história do Dorian Gray, né? Na verdade vai contar a história de um outro personagem, um artista, que encontra o Dorian Gray, que é um jovem que ele acha muito bonito, e aí ele resolve fazer uma pintura desse jovem. Só que esse jovem, o Dorian Gray, ele meio que faz um desejo para que esse quadro, nessa pintura dele, envelheça e ele não. Para que ele continue sempre uma pessoa bela, né, bonita e jovem. E aí a gente vai se deparar com a história em que o Dorian Gray, ele acaba meio que cedendo para os problemas da vida, né, os pecados da vida, vamos dizer. E ele acaba meio que corrompendo a sua alma, e aí a gente vai acompanhar toda essa história de como ele vai se denegrindo baseado nessas escolhas dele, em que ele sempre querendo se manter uma pessoa jovem, uma pessoa bela, e assim tentando manter uma jovialidade, sendo que ele não consegue mais fazer isso. Né, já não era mais para ele estar conseguindo manter isso. Então, pelo que eu entendi, é um livro que conta justamente essa nossa perca de consciência, sempre tentando buscar ficar naqueles padrões, né? Tentar ser sempre uma pessoa bonita, tentar sempre ser uma pessoa que está bem, né? Que quer passar um status social elevado. Então, é um livro que me interessou muito, desde muitos anos, como eu falei. E até é interessante porque recentemente eu vi um filme chamado A Substância que conta um pouco exatamente sobre esse tema, né? Sobre essa busca incessante para você se manter em altos padrões de beleza, em altos padrões de status social, status quo e assim por diante. Pessoal, lembrando que todos esses livros que eu falo aqui no vídeo, eu deixo meu link de afiliado da Amazon na descrição para que vocês possam comprar esses livros e ler eles também junto comigo em 2025. Agora, o próximo livro é um livro que eu soube recentemente, mas que me despertou muito interesse, que é o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. E pessoal, sendo bem honesto, eu não sei muito sobre esse livro, foi um livro que eu soube recentemente, né, que eu tive o conhecimento dele recentemente, mas pelas breves pesquisas que eu fiz, ele vai contar a história de um casal em que está tendo problemas em relação ao casamento, que ficam tentando achar um sentido pro casamento, e vai contar a história de outra personagem, que é a Lucy, que pelo que eu entendi é uma que fica nesse mundo de liberdade, que tem muito mais poder de escolha porque não é casada, mas que vai viver com as consequências das decisões que ela vai tomar. Então eu acredito que vai ser um livro que vai explorar bastante essa esfera do amor, né? Essa esfera das consequências das escolhas. E me chamou muita atenção, não é nem pelo enredo em si, porque como vocês podem ver eu nem entendo muito do que tem nesse livro, mas é porque eu estava muito imerso em literatura nacional e eu vi algumas pessoas que eu acompanho, que falam sobre livros, falando muito bem desse livro. Alguns até falando que esse era o livro favorito dessas pessoas. E aí me chamou a atenção porque eu nunca tinha escutado falar desse livro, nem da autora, posso ser uma pessoa bem desatualizada, né? Mas eu fiquei bem curioso porque, como eu já estava meio que entrando um pouco na literatura nacional, né? Eu li recentemente Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e li também vários livros do Machado de Assis, me chamou a atenção e aí eu resolvi comprar.
e dar uma chance para esse livro, porque parece que é muito bom, né? Vi pessoas falando muito bem, então me gerou uma certa curiosidade. Pessoal, como vocês podem ver, alguns livros nem tem um motivo muito grande pra tô ansioso pra ler esses livros, porque aconteceu uma coisa que mudou completamente minha vida. Não, realmente são os motivos muito simples. Pô, vi na internet, vi pessoas que eu admiro gostam desse livro, então por isso eu vou ter vontade de ler esse livro também. Vocês veem que eu sou só um cara tranquilo que quer ler bons livros. Mas aí a gente entra no terceiro livro que eu quero ler em 2025, que são As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. E galera, me perdoem se a pronúncia não estiver certa, que muito provavelmente não está, né? O inglês aqui não é o meu forte, como eu não li esse livro ainda, eu não tenho ideia se pronuncia desse jeito. Mas eu acredito que sim, né? E galera, esse livro aqui me chamou a atenção porque é um livro que é sobre aventura. Eu não sei ao certo o enredo, mas eu sei que se trata muito de questão de aventura, de exploração. E além disso, pelo que eu entendi, ele também engloba outras coisas, como crítica à sociedade, né, análises psicológicas. Então é um livro que provavelmente vai ser um ótimo livro que eu vou ler. E eu gosto muito desse tema de aventura, e era algo que eu não estava explorando muito nas minhas leituras recentes. Não era um tema que eu estava indo muito atrás. Então vai ser um livro que vai quebrar um pouco o meu padrão, e é algo que eu gosto de estar sempre fazendo para explorar temas novos. E eu sempre gostei muito de temas de aventura, né? Uma coisa que eu não falo muito aqui, mas eu também leio mangás. E tem alguns mangás que eu gosto muito, como por exemplo One Piece, que fala muito sobre aventura também, mistérios, que é algo que me cativa bastante. E eu nunca tinha colocado justamente esse tema para livros de literatura e clássicos. Então vai ser muito interessante com certeza. Eu nunca tinha lido antes nenhum livro do Mark Twain. É o primeiro que eu vou ler, então eu tô bem ansioso porque ele é um autor bem renomado. Esse livro aqui ele é muito conhecido. Já vi inúmeras pessoas falar sobre ele. E diga-se de passagem também, é uma capa muito bonita, né? Comprei capa dura porque eu tinha achado a versão bem bonita. Então eu tô bem ansioso porque eu quero começar a explorar novos temas nesse próximo ano. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito dessa questão de suspense psicológico, de drama, análise psicológica. Só que agora eu quero também entrar em alguns outros temas, como de aventura, também sobre temas fantásticos. Eu falei recentemente aqui do 100 Anos de Solidão, que tem esse tema um pouco mais fantástico, e eu quero explorar mais esses temas também, justamente para conseguir aumentar o meu repertório e eu até sair um pouco da minha zona de conforto, que a minha zona de conforto é basicamente literatura russa. Só que eu quero agora aumentar minhas raízes e também justamente aumentar o meu repertório. Pessoal, o segundo livro eu não tenho aqui comigo, mas vocês vão me perdoar porque esse livro é muito caro. Só que eu vou deixar aqui o print para vocês verem que o livro é Os Miseráveis, do Victor Hugo. E galera, esse livro aqui é o seguinte, eu quero ler ele já faz muito tempo também. E foi uma indicação aqui dos comentários do YouTube, por sinal, né, que desde o momento que eu li a sinopse eu sempre quis ler. Mas o grande problema é porque, além dele ser um pouco caro, se eu não me engano são R$ 120 o livro, é algo assim, ele também é muito grande. Eu acho que ele tem mais de 1000 páginas. E aí eu fiquei com uma certa preguiça de ler ele, mas é um livro que eu já tô, assim, vendo há muito tempo, que eu já tô querendo ler há muito tempo. Só tô tomando realmente a coragem, né, terminando aqui uns livros mais curtos, para aí sim começar a ler esse livro. E basicamente, pelo que eu entendi da sinopse, esse livro vai englobar totalmente o tema de desigualdade social. E aparentemente a narrativa é uma das maiores narrativas de todos os tempos da literatura. Já vi muita gente falando que esse livro, eu ia pegar aqui o livro, mas não tenho ele, né? Me toquei agora. Mas que esse livro, ele é um dos mais conhecidos, um dos mais renomados, né? Um clássico da literatura. Eu já vi até gente falando que era melhor do que, por exemplo, Crime e Castigo, é o que até me surpreendeu. Então já me gerou muita curiosidade, desde o momento que eu olhei a sinopse, que eu vi que tem muitos temas relacionados a coisas que eu gosto, como justamente isso que eu falei, né? Sobre revoluções sociais, psicologia, né, sobre lealdade, tudo isso que envolve a complexidade da mente humana é algo que me chama muita atenção. E por ser um livro muito grande, acabou que isso me atrapalhou, mas é algo que me atrai também. Porque, até como eu falei no meu vídeo anterior, o livro que eu mais gostei, né, de 2024 foi o maior livro que eu li, em termos realmente de páginas. Então, pela experiência que eu tô tendo, livros grandes, eles realmente são muito bons. Né? Até porque eles conseguem desenvolver mais a narrativa, o que é algo bem interessante. Então, Os Miseráveis é um livro que eu já tô querendo ler há muito tempo. E é o meu segundo, e só não é o primeiro, porque o primeiro é um livro que, como vocês vão ver, já é um livro que eu até falei em vídeos do ano passado, que eu acabei não lendo, que é nada menos, nada mais do que... Não, pessoal, antes de eu falar do primeiro, eu quero fazer aqui algumas menções honrosas. Eu sei que eu vou quebrar a expectativa de vocês, mas eu separei aqui 3 menções honrosas que eu não vou me aprofundar, mas que eu quero falar aqui antes de mostrar o primeiro lugar. A primeira menção honrosa é David Copperfield, do Charles Dickens,
que basicamente estou ansioso para ler ele porque eu tô lendo agora Uma Canção de Natal e eu tô gostando muito do livro. E eu vi que esse daqui é um clássico. O segundo livro é Helena, do Machado de Assis, que eu nem vou me aprofundar, claro, né? Porque, enfim, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas recentemente e Dom Casmurro também. E eu não preciso ter argumentos para querer ler Helena, porque, enfim, o Machado de Assis é incrível. E esse é um livro que é também considerado um dos maiores clássicos dele. E a minha terceira menção honrosa é Hamlet, do Shakespeare, porque eu tô querendo começar a entrar mais nesse globo, né, de literatura antiga. Tanto Ilíada e Odisseia também são outros livros que eu quero ler. Então, basicamente, esses três eu coloquei aqui como menção honrosa, porque são livros que eu vou ler no próximo ano, mas que eu não coloquei eles no top 5. Então agora, não vou querer mais enrolar vocês, o primeiro livro que eu mais quero ler em 2025 é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E pessoal, se eu não me engano, eu falei desse livro em 2024. Eu disse que eu ia ler e eu acho que eu não li, tá? Pessoal, porque é o mesmo motivo de Miseráveis, esse livro é gigante. Eu acho que ele também tem mais de 1000 páginas, mas eu acabei focando em outros livros. Só que, galera, eu já quero ler esse livro há muito tempo. Eu realmente estou enrolando. Foi só procrastinação da minha parte, porque eu não estava querendo começar um livro gigante do zero. Eu já tinha lido Ana Karenina, ela já estava um pouco satisfeito, mas esse com certeza é um livro que eu vou ler próximo ano. É um livro que tem como prioridade. E eu tô em dúvida se eu já leio logo ele agora, ou se eu leio o Retrato de Dorian Gray, tô pensando aqui um pouco. Mas talvez eu leia logo ele pra, enfim, matar logo de uma vez, começar e aí eu já entrar no fluxo e ler ele completo logo, né? Porque, enfim, você sabe que tem que demandar um bom tempo aqui. Mas, pessoal, em termos de narrativa, a sinopse eu não entendo muito, mas teve uma coisa que me gerou muita curiosidade, muito interesse, que me fez voltar, né, a comprar esse livro e querer ler ele logo. Eu tava lendo algum livro de literatura que eu não me lembro qual era, eu acho que era Pais e Filhos, eu não tenho certeza, mas que ele citou exatamente esse trecho, né, um trecho aqui de Irmãos Karamazov, que me despertou muito interesse e muita curiosidade. E foi isso que me fez acabando, né, como eu falei, comprando logo esse livro e já botando ele como uma prioridade para minhas leituras próximas. E Dostoiévski é um dos meus escritores favoritos porque ele trabalha muito bem toda a camada psicológica e o desenvolvimento dos personagens e também toda a questão da moralidade. Essa questão da moralidade é o que mais me chama a atenção nas histórias do Dostoiévski, porque ele realmente te coloca em um globo que você fica assim, será que esse personagem ele tá certo ou ele tá errado? Mas se ele tá errado em que termos? Né? E se ele tá certo em que termos? Como é que a gente consegue julgar a atitude desse personagem? Né? Isso é algo que eu vi muito em Crime e Castigo. Então ele consegue realmente criar uma esfera de dúvida na sua cabeça. Né? Uma esfera de que você não tem certeza se o que você tá achando daquele personagem é correto ou não. E se é correto, né, justamente como eu falei, em quais termos isso é correto. Então, nada mais justo do que eu colocar aqui, né, na minha escala de prioridade a obra que é dita como a mais complexa e mais completa do autor Dostoiévski, que é um dos maiores autores de todos os tempos. E é por isso que esse livro, ele é meu top 1 dos livros que eu mais quero ler em 2025. Pessoal, o único livro aqui que eu não tenho é Os Miseráveis e também as menções honrosas que eu fiz, mas logo mais eu vou comprar eles, né? Só que esses aqui, realmente eles são, né, esses livros que eu tenho aqui, eles são livros que eu já vou ler logo em seguida. Nos Miseráveis ele vai ficar um pouquinho para depois, mas eu espero que eu consiga ler todos esses livros. E vocês podem ver que eu realmente estou tendo muito interesse em livros maiores, né? Porque justamente pela experiência que eu tive com Ana Karenina, eu vi que em livros maiores dá para você desenvolver uma narrativa maior, dá para você se envolver mais na história. Isso é muito interessante para mim, leitor, que valoriza muito a narrativa. É algo que eu coloco sempre em um dos primeiros planos quando eu vou querer ler algum livro. E galera, se vocês tiverem mais indicações, deixem aqui nos comentários, porque vocês podem ver, né, que tiveram muitos livros que eu comprei por indicação. Geralmente é assim que acontece, né, a pessoa me indica o livro, eu dou uma olhada na sinopse, eu gosto e eu coloco na minha lista. Então deixa aqui nos comentários se vocês tiverem outras indicações de livros para ler em 2025. E se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.